Fala pessoal, tudo tranquilo? Esse vídeo tem foco aí na disciplina de eletricidade e instrumentação para mostrar como é que eu simulo o circuito CA, mas eu vou postar também para as outras disciplinas caso vocês queiram fazer algum tipo de simulação no software Microcap, pensando em regime permanente CA, tá? Então o que acontece? Eu vou fazer um circuito extremamente simples, o mesmo circuito que eu estudei quando eu estava apresentando fasores, impedâncias e o conceito de análise CA para eletricidade. Então vai ser um circuito RLC, série, alimentado por uma fonte de tensão. Tá? Então, bem importante aqui, nem comentei, né? Na esquerda aqui eu vou ter, claro, a biblioteca de componentes e a gente em circuitos e eletricidade, a gente vai ficar muito mais aqui em componentes passivos e fontes de tensão, e talvez fontes de tensão controlada aqui, ó, dependent sources, tá? O pessoal de eletrônica vai ter que dar uma olhada aqui em active devices, né, que são transistores, MOSFETs, enfim, né? Mas para análise básica de circuitos a gente trabalha com elementos passivos, né? Então, a gente vai ter fontes de tensão e fontes de corrente genérica, tá? Se eu for aqui e selecionar fontes de tensão, essa fonte de tensão ela é muito genérica, tá? Eu posso fazer vários tipos de simulação com ela, tá? Então eu posso colocar um seno aqui, eu posso colocar uma exponencial, mas é importante entender as diferenças na simulação que eu vou fazer antes de qualquer coisa, tá? Então, as diferentes análises que o software faz vai implicar em valores diferentes que eu vou colocar lá na fonte, tá? Então, eu vou poder fazer análise transitória no Microcap, que é ver as formas de onda, em resumo, tá? Eu vou poder fazer uma análise AC, que é para desenhar o bode. Eu vou poder fazer uma análise DC, que é para desenhar gráficos, né, de regime permanente DC. Então, se eu quero fazer as curvas, por exemplo, de corrente de base versus tensão, coletor emissor ali em transistores, eu vou poder fazer isso usando essa análise DC, tá? E é muito útil em análise de circuitos essas duas simulações aqui, Dynamic DC para circuitos 1 e Dynamic AC para circuitos AC, ou circuitos 2, ou a parte de AC de eletricidade, tá? Então eu vou fazer bastante esses dois tipos de simulação e transitório quando a gente estiver analisando resposta transitória, tá? Então eu sei que é confuso, pessoal, mas em resumindo, tá? Transiente é se eu quero ver as formas de onda em função do tempo. Tá? Análise DC dinâmica é quando eu estou resolvendo circuitos DC, regime permanente DC. Né? E regime permanente AC, a gente trabalha com Dynamic AC. Bode, a gente vai trabalhar AC. Né? E para desenhar curvas de regime permanente DC, em vários pontos de operação, eu vou usar a simulação DC. Essa aqui é mais rara de usar, eu vou fazer um vídeo só sobre ela mais tarde, tá? Principalmente o pessoal de análise 1, de circuitos 1. Tá? Então o que acontece? Por que diferenciar esses tipos de simulação é importante? Porque quando eu vou usar uma fonte de tensão aqui no Microcap, se eu coloco valores aqui nessas abas pulse, seno, exponencial, tá? Isso pressupõe que eu vou usar transitório, tá? Eu posso colocar a forma da onda em função do tempo. Se eu for fazer análise DC ou AC, eu vou usar os valores DC e AC aqui. Tá? Então, na verdade, o Microcap vai usar o valor DC, aqui se eu estiver fazendo uma simulação DC, o valor AC se eu estiver fazendo uma simulação AC, e os valores aqui embaixo, ó, pode ver que todas as abas têm DC e AC. Ó. E os valores aqui embaixo, tá? Se eu for fazer simulação de transitório. Né? Depois eu mostro para vocês. Tá? Então, eu vou aqui na aba none, que é quando eu não vou fazer nenhuma simulação de transitório. E eu vou colocar aqui como valor DC 0 e como valor AC, não me lembro exatamente quanto é que foi o valor que eu coloquei no exercício, eu vou colocar 10 aqui de magnitude e fase 0. Tá? Então eu coloquei nessa fonte um valor DC nulo e um valor AC 10. Né? Eu vou colocar um resistor, um indutor e um capacitor, eu posso fazer isso ou selecionando aqui Passive Componentes ou teclando RLC no teclado. Né? Por exemplo, se eu quero um R, eu teclo R. Né? De novo, eu não me lembro, eu vou colocar 10 aqui. Né? Daí C,
se eu não me engano, era 1 sobre 0. Não, era 0,01, né, a capacitância. E a indutância, se eu não me engano, era 1, né? E a indutância L aqui, tá? 1 Henry. Tá? Então eu tenho capacitores, indutores e resistor aqui do meu circuito. Tá? Bem simples, eu nem coloquei aqui muita tensão, né? Mas eu só mudei o valor aqui. É importante que a gente pode colocar valor inicial. Se vocês repousarem o mouse aqui, ó, vocês vão ver aqui embaixo que eu tenho uma série de informações, olha só. Então eu tenho até certas sintaxes que eu posso colocar, tolerância, um monte de coisa, tá? Condição inicial, é um software muito completo, tá? Por isso que eu gosto tanto dele. Tá? Mas conforme a gente for fazendo simulações mais complexas, eu vou mostrando. Então a gente vai clicar aqui em cima, ó, Wire Mode, e a gente vai ligar aqui, ó, os pontos não, né? Os elementos, os ramos do circuito para fazer a simulação. Importante, pessoal, né, é que eu sempre vou ter que colocar o ground do circuito. Tecla em G, vai aparecer esse ground. Ou eu venho aqui em cima, ó, ground. Né? Por que isso? Porque o circuito ele precisa de um nó de referência para fazer os cálculos. Tá? Isso é obrigatório, senão ele vai reclamar, tá? Quando eu for fazer a simulação. Tá? Então aqui está o meu circuito, eu coloquei como nó de referência esse nó aqui de baixo. Tá? E agora eu tenho aqui um circuito série, bem certinho, bem tranquilo. Tá? Quando eu for simular, eu vou vir aqui em Análises e a gente vai usar primeiro Dynamic AC. Ó. Então clique em Dynamic AC, vai aparecer essa janela, que ela é bem simples de entender. Ó. Eu tenho lista de frequência. Tá? Então o que é a lista de frequência? Basicamente a frequência que eu quero simular. Tá? Então eu posso até em determinadas simulações fazer mais de uma frequência. Na prática, a gente sempre vai simular uma condição aqui. Tá? Então eu vou colocar, eu acho que era ômega igual a 1, né? Ou ômega igual a 10, agora eu não me lembro. Né? Mas eu acho que era ômega igual a 10. Tem que tomar cuidado, essa frequência aqui é Hz. Tá? Então se eu colocar aqui 10, na verdade é 10 Hz e não 10 radianos. Né? Então se a gente quer 10 radianos, a gente tem que pensar ômega igual a 2πf, né? F igual a ômega sobre 2π, e a gente até pode colocar uma expressão aqui, 10 dividido por 2 vezes π. Tá? Se não me engano é π ou π maiúsculo, mas a gente vai ver se vai dar certo ou não. Tá? E, ok, deu certo. Ó. Então aqui está o resultado da simulação, olhem só pessoal, interessante, ó. O software vai colocar, deixa eu dar um zoom aí, o software vai colocar aqui, ó, as tensões nodais, ó. Então a tensão na fonte é 10 com fase 0, a tensão nesse ponto é 14,14 com fase 45 graus, a tensão na carga é 10 com fase 0, como a gente tinha calculado, né? Por quê? Porque o fasor de tensão no capacitor e o fasor de tensão no indutor, eles vão ter 180 graus e tem mesmo módulo, né? Então eles vão acabar se cancelando, e nessa situação eu tenho uma tensão aqui de 10 volts com fase 0 na carga. Se eu clicar nesse símbolo aqui em cima, ó, currents, eu posso olhar as correntes no circuito. Né? Então ele vai indicar o sentido da corrente com uma seta, né, e vai apresentar para nós o valor dela. Então a corrente aqui tem 1 com fase 0 no resistor, obviamente nesse sentido aqui eu vou ter 1 com fase 180 na fonte. Né? O que acontece? Eu posso mudar a frequência, eu vou vir aqui, ó, Dynamic DC, Limites, e vamos mudar a frequência. Eu solicitei, acho que 2 radianos era uma das coisas que eu solicitei, né? Então se eu coloco 2 radianos aqui e simulo, olha como muda bastante o comportamento do meu circuito, né? Por quê? Para 2 radianos, para uma frequência menor, a reatância do capacitor ela vai acabar aumentando, né? E a reatância no indutor diminui. Significa que por uma corrente igual, que é a corrente série do circuito, a tensão no indutor vai ter módulo menor do que a tensão no capacitor por essa diferença de reatância, tá? E o que vai acontecer? O circuito ele vai se comportar mais, entre aspas, né, como um capacitor, com um comportamento capacitivo. Pode ver que a corrente aqui ela está avançada em relação à tensão. A tensão ela continua com fase 0, né, porque é uma fonte de tensão.
tá? E a corrente acabou aqui adiantando 78 graus em relação à corrente do meu, a tensão, perdão, do meu sistema. Fechou? Se eu fizer o oposto que eu solicitei, né, eu acho que eu solicitei uma frequência maior, também não lembro se foram 20, né, eu vou ter um comportamento indutivo. Por quê? Porque a reatância no indutor vai ser maior, então o comportamento da carga equivalente eu posso pensar que se comporta mais como uma carga indutiva, de fato é, né, e a corrente vai atrasar, tá? Então o que eu estou vendo aqui no circuito é literalmente os fasores de corrente e das tensões nos nós. Tá? Então magnitude e fase de uma tensão que ela é senoidal. Tá? Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo na prática no tempo, tá? Como uma coisa adicional aí para esse vídeo. Então eu vou vir aqui, eu vou voltar para a minha condição que a gente estava vendo antes, né? Que é frequência 10. Tá? E aqui é importante, ó, vamos fazer exit análise, aqui é importante saber o nome dos nós. Tá? Então, se vocês repousarem o mouse aqui em cima dos nós, ó, vocês vão ver, ó, node name 3, node name 1, node name 2 e assim por diante. Por quê? Porque quando eu vou fazer uma análise transitória, eu posso escrever expressões, e as expressões vão ser provavelmente função desses nomes dos nós e dos ramos. O nome dos ramos são os próprios elementos, mas enfim. Antes de fazer isso, vamos configurar essa fonte aqui como uma fonte de tensão senoidal. Né? Então eu vou vir aqui, seleciono seno, tá? E agora eu vou ter que usar os valores aqui para a simulação de transitório. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, AC magnitude 10, porque é com fase 0. Né? VO, se vocês repousarem o mouse aqui, vai ser, ó, the DC voltage of the scene source, eu vou colocar 0, né? VA é a amplitude, que é 10, a frequência em Hertz dela vai ser 10 dividido por 2 vezes π, tá? TD é um delay que eu posso adicionar, vou deixar em 0, né? TF também é um tempo de queda que eu posso adicionar na fonte. E aqui é fase 0, então vai ser 0, 0, 0 aqui no final. Tá? Ok. Pessoal, agora essa fonte está configurada para transitório também. De toda forma, eu posso continuar fazendo análise AC, tá? Porque eu configurei AC magnitude lá. Ó. Então se eu fizer... Opa, cliquei errado. Né? Então se eu fizer uma simulação dinâmica AC, ó, eu posso continuar fazendo análise sem problema nenhum, ó. Tá? Só que o que acontece? Eu quero fazer uma análise diferente agora, eu quero fazer uma análise de transitório. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu quero colocar todas as tensões nodais para vocês verem. Então eu vou ter a tensão no nó 1, que é a tensão da fonte, tensão no nó V1 menos V3, que é a tensão do capacitor, V3 menos V2, que é a tensão no indutor, e a tensão no resistor. Então eu vou vir aqui, transitório, tá? E o que acontece? É bem mais chata de fazer essa simulação, tá? Por quê? Porque eu vou ter que pensar em passo de amostragem, um monte de coisa. Então se eu estou simulando uma onda que tem 10 radianos, né, ela vai ter 10 sobre 2 πHz, 10 sobre 2 πHz é um pouquinho mais aí do que 2, né? Então eu vou poder simular aqui uns 2 ou 3 segundos já é suficiente, né? Vamos colocar 5 segundos aqui de simulação. Tá? Isso é bem importante, ó, maximum time step. Tá? Eu vou colocar um valor pequeno aqui, de preferência, para calcular muitos pontos. Tem que tomar cuidado porque às vezes eu tenho pontos demais, a simulação fica muito lenta. Tá? O número de pontos, se vocês quiserem ser precisos, vocês vão ter que fazer 1 sobre isso aqui vezes 5. Tá? Eu gosto de botar um valor grande aqui, deu para bola. Tá? Ser mais pragmático. Tá? E aqui a temperatura. Né? E aqui sim é importante. Ó, o que são esses valores aqui? Eles são as expressões que eu quero graficar, em função do tempo, no caso. Ó. Então eu vou ter plot 1, expressão em x é o tempo, expressão em y é a tensão no nó 1. Tá? Tensão no nó 1 é a tensão da fonte. Daí aqui o range é automático, vou deixar automático nesse primeiro momento. Tá? A expressão... A outra curva, que vai ser a curva vermelha, é a tensão no nó 2, que é a tensão na resistência. Tá?
que é literalmente a corrente multiplicada pela resistência, que é 10 ohms. Né? E eu posso colocar outras expressões, mas de qualquer maneira eu vou rodar essa simulação para vocês verem. Ó, run. Tá? Percebam que eu tenho um transitório, ó, pessoal. Tá? E o sistema entra em regime permanente com o passar do tempo. Tá? E ele entra em regime permanente com a tensão na carga sendo exatamente a tensão da fonte. Tá? Olha que interessante. Se eu mudar algum parâmetro de circuito, por exemplo, vim aqui mudar o valor da indutância para 2, isso não vai ser mais verdade, porque eu não vou ter mais aquela condição em que os fasores se anulam. Tá? Os fasores de tensão no resistor e no indutor. Observem, quando eu mudei aqui, ele automaticamente vai mudar a simulação. Então percebam o que é o regime permanente e o regime transitório. Essa simulação ficou boa nesse sentido. Tá? O regime transitório é passageiro, para circuitos estáveis, que fique claro. Né? Mas com o tempo o sistema entra no que a gente chama de regime permanente senoidal, que é o que a gente calcula usando os fasores, tá, pessoal? Então eu só resolvo o regime permanente senoidal. Vou voltar aqui para a situação aqui de 1, né? Então eu volto para essa mesma situação. Né? E é claro que se eu fizer uma alteração na frequência da fonte, eu venho aqui e mudo essa frequência aqui para 20, por exemplo, né? Eu vou ter a situação que a gente calculou com os fasores, que é 0,5 lá, eu acabei nem salientando isso, né? Mas eu tenho um regime permanente que estabilizou diferente, claro, porque a frequência é diferente, as reatâncias são diferentes, enfim. Né? Então vamos voltar aqui, porque eu quero, na verdade, colocar as situações, o porquê que os fasores eles se cancelam. Né? Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir em transitório, limites, e eu posso adicionar mais curvas aqui. Então eu vou colocar 1t, e eu vou colocar ó, V1 menos V3. Né? V1 menos V3 é a tensão no capacitor. Tá? Então eu vou colocar range alto aqui e run. Tá? Então o que vocês têm que cuidar? Cuidar não, notar nessa curva, né? A tensão no capacitor ela está atrasada da tensão no resistor. Por quê? Porque a tensão no resistor está em fase com a corrente. Se a tensão no resistor está em fase com a corrente, é só lembrar que a tensão no capacitor atrasa 90 graus da corrente. Olha só que interessante. Tá? E eu tenho essa situação aqui. Se eu for colocar aqui a tensão no indutor, a tensão no indutor vai ser V3 menos V2. Né? Então a gente vai adicionar ó, a DD, e daí eu coloco V3 menos V2. Né? Eu vou perceber que essa onda em roxo aqui, ó, né, ela está atrasada, a tensão nesse indutor, ela está, adiantada da corrente do circuito, né, que é a tensão no resistor. Né. E se eu notar com muita calma, a tensão no indutor está em contrafase e tem a mesma amplitude que a tensão no capacitor. Né, só que está em contrafase, quando eu somo elas vão ser zero. Olha só que interessante. Se eu mudar a situação de análise para 20 radianos, vocês vão ver que eu não tenho mais esse equilíbrio. Ó. A tensão no indutor acaba sendo maior do que a tensão do capacitor, tá? E automaticamente eu não vou ter a tensão da fonte aparecendo na resistência de 10 ohms. Né? Só que olhem como começa a ficar complicado de analisar, né? Começa a ficar com muitas ondas, né? Por isso que é muito preferível usar fasores para analisar regime permanente senoidal. Né? Belezura, pessoal? Tá? Então, basicamente era isso. Como é que eu faço uma simulação CA e uma simulação de transitório no microcap. Fechou? Tem uns detalhezinhos que eu acabei não mostrando. Né? A gente pode colocar amperímetros, enfim. Né? Mas assim fica bem acadêmico. Eu gosto de abordar dessa maneira, em princípio. Fechou, pessoal? Aquele abraço, fiquem bem, até mais.